Bom dia, galera. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos começar agora a matéria de evolução. Nós vimos recentemente que existem evidências evolutivas, vimos que existem fósseis, órgãos vestigiais, teorias que corroboram para que o pensamento evolutivo surja e ganhe aí uma teoria, né, na ciência e nos estudos de biologia. Então, vocês podem acompanhar comigo esta matéria na apostila 2, no grupo 3, das páginas 176 a 183. Nós vamos começar reconhecendo quando aconteceu o surgimento desse pensamento evolutivo. Porque o que acontecia? Antes do século XVIII, as pessoas acreditavam apenas no fixismo. O que vem a ser o fixismo? É que Deus criou todas as coisas, que Ele criou todos os seres vivos na forma como eles já existem nos dias de hoje, e eles são fixos, eles não sofrem modificações no decorrer do tempo. Porém, os séculos XVIII e XIX foram decisivos para o desenvolvimento das ideias da teoria da evolução biológica. Nessa época surgiram os naturalistas, que eram o quê? Primorosos observadores da natureza. Eles dedicavam horas observando, analisando, pensando nos padrões para elaborar hipóteses. O que são hipóteses? São ideias que podem ou não ser comprovadas. Sobre o que? Sobre a transformação dos organismos ao longo do tempo. Eles observaram que os organismos sofriam modificações, sim, e que eles não eram não tinham, características totalmente fixas. E aí que surgem dois nomes, de duas pessoas, dois homens que foram importantíssimos para esse pensamento evolutivo ganhar destaque e relevância na questão científica, que é o Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, que viveu em 1744 a 1829. Ele publicou uma obra contrária à ideia mais aceita, que era essa ideia do fixismo, e ele diz que as espécies se transformavam ao longo do tempo, um conceito chamado na época de transformismo. Então Lamarck ele vai propor as teorias dele, e essa proposta vai vir apoiada em 4 leis, e essas leis eram aceitas por outros estudiosos na época, e dentre dessas 4 leis existem 2 leis que vão remeter, que vão fechar aí as ideias de Lamarck, que vão sintetizar o que o lamarquismo traz para a questão da evolução. A primeira lei dentro dessas 2, na qual eu destaco dentre as 4 existentes, é a lei do uso e desuso. Ele afirmava o seguinte: quanto mais um ser vivo usa uma estrutura, mais ele irá desenvolver essa estrutura. A partir do quê? A partir do uso. Então ele dizia o seguinte, que vamos usar um exemplo aqui, que se você é um rapaz muito magrinho, muito esguio, que passa aí na academia frequentemente, vai usando muitas estruturas braçais e vai desenvolvendo músculos, você está praticando o quê? O uso, certo? Então você vai desenvolver essa estrutura a partir do uso. Então esse rapaz que antes era muito magro, que não tinha musculatura muito evidente, começou a malhar e começou a ter uma estrutura aí bombadona e muito bacana. E aí o que o Lamarck dizia sobre isso? Que essa estrutura que é muito usada irá se desenvolver. Agora, se vamos pegar um exemplo, também desse rapaz que era magro, muito raquítico e não tinha musculatura desenvolvida. Se ele não usasse a estrutura braçal dele para nada, essa estrutura iria atrofiar. Essa era a teoria de Lamarck. Se você não usa uma estrutura, ela atrofia, e se você usa demasiadamente ou com muita constância, essa estrutura, ela vai ganhar o quê? Ela vai ganhar mais desenvoltura. E
A partir dessa lei do uso e do desuso, Lamarck lançou a outra lei, né? Que no caso, dentro das 4 leis de Lamarck, a do uso e desuso é a terceira. E a partir da terceira, ele lançou a 4ª lei, que é chamada da lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Que é o que? Esse rapaz raquítico, que começou a malhar bastante, desenvolver as estruturas braçais dele, vai passar essa característica para os descendentes dele. Se um dia ele tiver um filho, o filho já nasceria todo malhadão. Entende aí a ideia de Lamarck? Só que o que aconteceu com Lamarck com relação a essa ideia? Ele dizia que o organismo se adapta ao meio. Ele usou essa lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos para exemplificar o desenvolvimento, né, de algumas espécies. Vocês vão ver o que eu estou apresentando aqui, uma imagem no qual a gente tem girafas de pescoço curto e ao longo do tempo, por ela usar muito o pescoço para adquirir alimento em árvores de grande porte, ela foi se esforçando, esticando o pescoço para adquirir o alimento, e aí ela foi desenvolvendo esse pescoço até chegar na girafa de pescoço comprido que a gente conhece hoje. Essa é a teoria de Lamarck. Foi porque ela precisava comer, né, em árvores altas, em árvores de grande porte, que ela foi desenvolvendo essa estrutura até chegar na característica ideal adaptada àquele meio ali, né? Então, refrisando, Lamarck, ele diz que o organismo, o ser vivo, vai se adaptar ao meio, vai se adaptar às exigências do meio, né? Só que o que acontece, galera? Essa ideia de Lamarck caiu por terra. Por quê? Porque as pessoas começaram a observar o seguinte: se um rapaz ia para a guerra, perdia uma perna, segundo Lamarck, o filho dele nasceria sem perna também. E aí o que acontecia? O filho nascia normal. O cara ia lá, malhava, ficava bombadão achando que o filho ia nascer já malhadão, e o filho nascia normal, não nascia com essas estruturas já desenvolvidas. Então essa lei e essa teoria de Lamarck tinham muitas falhas, né? Deixou pé para vários questionamentos. E após isso surge quem? Surge o Charles Darwin, que a gente chama da teoria do darwinismo, né? E o Darwin, ele já vai dizer o seguinte: gente, não existe isso, não é o ser que se adapta ao meio, não é o ser que adquire uma característica que é benéfica naquele meio, não. É o ambiente que vai selecionar o organismo. E aí eu trouxe essa gravura para vocês entenderem aí na ilustração, né? Remetendo lá a Lamarck. Lamarck disse que a girafa esticava o pescoço, por isso que ela conseguiu chegar à aparência que ela tem hoje de pescoço comprido e se alimentar de árvores de copa alta. O Darwin já diz o seguinte: só existiam naquele ambiente ali árvores de porte alto, de copas elevadas. E aí nasceram vários tipos de girafas. Girafas de pescoço pequeno, médio e comprido. E o que acontecia? As de pescoço comprido conseguiam se alimentar, porque elas conseguiam alcançar o fruto, alcançar a folhagem da árvore, enquanto que as de pescoço médio e pequeno não conseguiam se alimentar, porque não conseguiam alcançar o alimento. E o que aconteceu com essas girafas de pescoço pequeno e médio? Elas acabavam o quê? Morrendo. E a partir do momento que elas acabavam morrendo, elas não conseguiam passar essa característica, né, para os descendentes dela. E aí acabou que sobreviveram apenas as girafas de pescoço comprido, que é a girafa que a gente conhece no dia de hoje. Então, a ideia mais aceita nos dias de hoje é a de Darwin, da seleção natural, né? O que é a seleção natural? É o meio que vai selecionar o organismo, né? Vai ter vários tipos de organismo ali, igual o exemplo da girafa, nasceram vários tipos de girafa, e o meio selecionou aquela que era melhor adaptada àquela condição. Beleza, galera? Esses são os conceitos, né, de evolução da vida. Eu vou pedir para vocês, para quem ainda está com a apostila aí, fazer os exercícios propostos e de aplicação. Espero que vocês tenham entendido aí a matéria. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.
Tchau, tchau.